acompanha. Agradeço a presença do vereador Adalto Marmita. Eu vi também por aí o vereador Luciano Mega. Também agradeço o representante de outros vereadores. Agradeço a presença do vereador Eliseu Rocha, do Bertinho Scandiuzzi, pois eu pediria que os vereadores que mandaram representante do Marinho Sampaio, os demais vereadores que tiverem com representante, por favor, me avise para eu poder falar aqui. Então, nós vamos dar início já à audiência pública. Já declaro também que estão representados aqui, em meu nome, eu representando a Comissão de Finanças da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, eu como presidente da comissão, também representando outros vereadores aqui, a Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Passo a palavra ao secretário Sandro Scarpellini. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. Agradeço ao vereador Jean Coraúci por essa oportunidade, os demais vereadores, a presença do nosso pessoal da secretaria, o presidente do Conselho Municipal que estava por aí, deve dar uma saidinha, o Gilmar, que estava aqui agora há pouco. Já informo também que nós conseguimos fazer a apresentação dessa prestação de contas no Conselho Municipal de Saúde na quinta-feira passada e, felizmente, também depois das discussões e dos esclarecimentos foi votado com quase unanimidade, teve uma abstenção, os demais votos todos favoráveis à prestação de contas. Desde o começo do ano passado, proposta para mim, proposta para as equipes da secretaria, que a gente consiga passar todas as matérias pelo Conselho Municipal de Saúde. Infelizmente, nós tivemos dificuldades no ano passado e ficamos sem conselho praticamente 6 meses, né, por decisão judicial ali de refazer as eleições, mas agora nós já estamos na quarta sessão, essa foi a 4ª sessão, que está trabalhando a contento agora no município. Então, vamos fazer a prestação de contas, como rege a lei. Vou fazer uma apresentação um pouco mais rápida, mas para ficar aberto ali a discussões. O material foi enviado com antecedência para a Câmara e para os demais membros. Então, só como referência, a nossa população estimada para esse período aqui, né, no final de 2017, 682 milhões de habitantes em Ribeirão Preto. Mas demora um pouquinho para passar aqui o meu... Essa é a nossa região de saúde, a DRS 13. E Ribeirão Preto fica no subgrupo que é chamado de Aquífero Guarani, que compõe também lá 907 mil habitantes. Além de Ribeirão Preto, todos aqueles municípios, mas a nossa DRS são todos esses municípios. Essa subdivisão é mais para a gente poder fazer reuniões setoriais que não sejam muito grandes com os secretários da saúde. Do ponto de vista financeiro, que eu acho que é o ponto de vista que é o principal objetivo da legislação, da prestação de contas, não único, mas muito importante. Eu estou usando aqui a mesma sistemática que eu passei a usar no final do ano passado, até por solicitação dos conselheiros do Conselho Municipal e também de alguns vereadores, para tentar fazer uma prestação de contas que, embora seja contábil, obviamente, o que vai para o Tribunal de Contas é a contabilidade oficial que a lei prevê. Aqui é uma ideia para a gente ter uma noção um pouco mais de fluxo de caixa, para ser mais fácil para as pessoas entenderem como se fosse a administração de um orçamento domiciliar. Então, aqui o que foi aprovado o ano passado pela Câmara Municipal, um valor na primeira coluna de 616 milhões, naquelas diversas alíneas, sendo a principal delas lá em cima o recurso próprio do município de 432 milhões, que ainda compõe 70% do orçamento. Então, 70% dos 600 milhões que é destinado à saúde vem da receita do próprio município. E 30%, em torno de 30%, um pouco menos, vem tanto do Ministério da Saúde quanto de outras fontes como o Estado. E ali é uma divisão teórica em 3 partes.
do que seria mais ou menos o estimado que nós teríamos para gastar no primeiro quadrimestre, se fosse a divisão assim bem certinha. Na verdade, a gente sabe que tanto a receita quanto os gastos não seguem uma ordem tão fixa, mas é para a gente ter um parâmetro de quanto a gente teria para gastar em cada um dos quadrimestres que vão ser apresentada a prestação de contas aqui. Lógico que o que é mais importante para nós é o que vai ser feito até o final do ano e a prestação de contas fechada do ano que vem. Do ponto de vista da arrecadação, então daqueles 205 milhões que estava previsto para arrecadar nesse período, nós arrecadamos 199 milhões. Então a gente pode ver ali que do próprio lá chegou a 98%, né, quase tudo do que era a divisão, 92% de recursos federais, 104% de recursos vinculados, daria-se uma receita a menos de 6 milhões no período. Mas como eu falei, isso é aceitável porque aquela divisão é uma divisão perfeita e a gente sabe que o fluxo de dinheiro, sobretudo das receitas, varia ao longo do ano. De maneira geral, que se espera até que no primeiro quadrimestre, principalmente no município, a gente tenha mais receita porque é onde a gente arrecada mais IPTU, por exemplo. Do ponto de vista de despesas, o que nós liquidamos, e também aqui deixar mais uma vez claro que o liquidado é aquele dinheiro que a gente não pode contar mais dentro desses 4 meses, muito embora a gente tenha ali o empenhado 226 milhões. Então, significa que nós já temos compromissos com mais 40 milhões, além desses 180 milhões que já estão comprometidos no mês. Mais uma vez, se a gente pegar lá a divisão do que seria o ideal, nós teríamos um saldo de 19 milhões, porque nós acabamos não gastando todo o dinheiro que estava previsto para esse período. Lembrando sempre que o empenhado, que já está comprometido, que vai ser desembolsado ou liquidado nos próximos meses, ultrapassa isso daí em 20 milhões. Então nós temos um saldo nesse período de 19 milhões. Também como proposta no último ano foi que a gente fosse destrinchando e entrando mais nesse orçamento, nesses gastos, para a gente entender onde é que foram os gastos mais adequadamente. Então a gente vê lá em cima as despesas com a RH. Então a primeira linha lá, o que foi orçado, 340 milhões, e o que foi liquidado foram 114, desculpe, lá empenhado, está bem no corte ali, né? Mas o liquidado 114 milhões. 340 milhões foi o que foi liquidado, foi orçado para o ano todo, né? Aqui embaixo está dando 612 milhões. Então, nós temos lá um gasto de 114 milhões em 4 meses. Se a gente multiplicar aquilo ali por 3, a gente também vai chegar muito próximo daquele orçamento lá em cima. Então, de novo, somando aqui embaixo, 180 milhões. Depois, serviços de setores de hospitais, foram mais 28 milhões, sempre lá na coluna do liquidado. Depois, insumos e outra dado importante, lá o que foi gasto com serviços de terceiros, aluguéis, mais 29 milhões. Depois, com a Fundação Santa Lídia, 6 milhões 279 no hospital, nesses primeiros 4 meses, e 10 milhões 498 no fornecimento de mão de obra nas diversas unidades da Secretaria da Saúde. Então, mais uma vez, descendo um pouco mais dentro dessas divisões de gastos, então, a execução financeira por fontes diferentes. Então, quando a gente vê lá, gestão do SUS, do próprio, foram 3 milhões, federal, 3 mil, dá um total de 3 milhões 788 de despesas nessa linha. Atenção básica, 75 milhões para o município, 5 milhões 400 para o governo federal, um total de 81 milhões. Média e alta complexidade, que é o que sustenta o atendimento, principalmente nos hospitais, Beneficência Santa Casa e outros, eu vou mostrar mais para frente ali. Nós temos lá 39 milhões do próprio, do município, e 38 milhões do governo federal. Então, 78 milhões na média e alta complexidade. Assistência farmacêutica, 571 mil. Vigilância sanitária, 2 milhões 710 do próprio, mais 10 mil do governo federal.
vigilância sanitária, vigilância epidemiológica na linha de baixo, 12 milhões do próprio, 1 milhão do governo federal, 13 milhões no total. Quando a gente pega então a classificação lá da média e alta complexidade, que é o segundo maior gasto, depois tem uma atenção básica, mas a atenção básica quase todo o gasto é com recursos humanos. No hospital nós temos lá a folha de pagamento, é a nossa folha de pagamento, que foi gasto com atenção básica, 29%, com média e alta complexidade. Nos prestadores, 26 milhões, mais 33%, material de consumo, 3 milhões, e judicialização, mais 45 mil, dá um total de 78 milhões. Então, sempre foi um questionamento também de quanto vão para os prestadores, uma preocupação especial. Então, aqui está a divisão por prestadores. Então, desses 26 milhões nos 4 meses, a APAI ficou com 560 mil, a Associação Nair Manuelina, 120 mil, a Associação Amigos dos Autistas, 9 mil, a UNAERP, lá com o Hospital Eletro Bonini, 1.468.000, Cantinho do Céu, 127 mil, o Hospital Francisco de Assis, 89 mil, a Organização Barão de Mauá, 116 mil, o Sanatório Vicente de Paulo, 633 mil, Sociedade Beneficência Santa Casa, 13.500, e a Beneficência Portuguesa, 13 milhões e 500, e a Beneficência Portuguesa, 9.458. Fundação Santa Lídia, 6.279.000, e outros serviços que entram também, Fundação Santa Lídia, outros serviços, a prestação, a colocação de profissionais na UPA, na UBS Central, no Quintino e na Vila Virgínia, além de lavanderia para a secretaria, além de esterilização para a secretaria e alimentação das unidades, um total de 10 milhões nesse período, 4 meses. E outros fornecedores, que aí vem assim uma lista muito grande de fornecedores, que chega a 8 milhões. Bom, com relação a esse é o cálculo, não vou entrar em detalhes aqui, qualquer dúvida depois a gente pede também para o pessoal do financeiro ajudar, mas essa é a maneira que se faz o cálculo de quanto que é válido do que é o orçamento do município, de quanto é colocado na saúde. Então, para esse quadrimestre, o que foi colocado foi 19,67%. Eu sempre ressalto aqui, ressaltei hoje numa reunião com o prefeito também, que esse cálculo não é um cálculo muito justo, porque na verdade dá 20% agora, o ano passado fechou o ano todo com 25%, provavelmente a gente chega nisso até o final do ano, só que o mais correto é analisar do outro modo, quer dizer, 70% é do município no total do orçamento e só 30%, o ano passado foi 75% do município e 25% do governo federal, porque aqui é a alíquota que é do Fundo Municipal de Saúde para o total do orçamento do município. Mesmo assim, nós estamos acima do que é previsto. Lembrando sempre que todos os serviços, não só os que estão listados ali, mas todos os prestadores da Secretaria da Saúde e agora também vários outros contratos são controlados por vários órgãos, o Tribunal de Contas, auditores externos, a Secretaria da Fazenda e outros, e nós fazemos também auditoria lá dos serviços que prestam hemodiálise, dos hospitais, da Santa Casa, da Benê, do Santa Lídia, do Eletro Bonini, todos eles são auditados. Então todos esses repasses que são feitos mediante auditoria, em alguns casos de todos os casos, todos os pacientes são internados, todos os procedimentos, mesmo dos convênios com a Universidade de São Paulo, com a UNAERP, e com os convênios também com a AMA, a APAI, o sanatório, todos eles são auditados. E agora nós criamos na Secretaria, eles estavam criando desde o ano passado, mas agora já está em funcionamento, um grupo que chama Grupo de Gestão de Contratos, cuja finalidade é exclusivamente fazer a prestação de contas de acordo com todos os critérios do Tribunal de Contas, do Ministério Público, para a gente não deixar passar nada. E vamos começar a passar, o Gilmar está ali agora, vamos começar a passar, que hoje estava lá a prestação de contas da Santa Casa, eu vou começar
encaminhar para o Conselho Municipal de Saúde, para a gente também passar todos eles pelo Conselho Municipal de Saúde. E agora, com esse grupo, são 8 profissionais que começaram a trabalhar agora, estão fazendo treinamento junto ao Tribunal de Contas de Ribeirão, de Ituverava, chefiados pela Tatiana, que é uma advogada que trabalha com a gente na secretaria, para fazer essa prestação de contas exatamente como rege os manuais do Tribunal de Contas, para a gente não ter mais problema no futuro. E já estão trabalhando nessas prestações de contas. Do ponto de vista de recursos humanos, então a nossa folha de pagamento, como eu falei, fechou aqui em 86 milhões nesses primeiros 4 meses, considerando encargos, considerando vale alimentação e tudo mais. Eu lembro sempre, como eu lembrei ano passado, que até o momento o Tribunal de Contas, nos últimos 3 anos, fez com que a gente colocasse no relatório final para o Tribunal de Contas o recursos humanos contratado pela Fundação Santa Lídia como sendo próprio, e agora a nossa expectativa pela lei e nossa expectativa por conversas anteriores com o Tribunal de Contas é que a gente consiga tirar essa fração do cálculo do recurso humano para fins da lei de responsabilidade fiscal, para a gente poder diminuir a fração que se encontra no município e eventualmente conseguir investir mais em estatutários na saúde. Esse gráfico tem demonstrativo do que foi gasto nesses primeiros 4 meses com horas extras, né, com plantões. O gráfico está em reais, em milhões de reais. Então nós viemos aí de janeiro com R$1.777, mantendo esse patamar. Esse patamar ainda é um patamar alto, cai um pouco em abril, e a nossa perspectiva é que com os contratos de gestão a gente reduza significativamente esse valor, porque mais de 50% desse valor é gasto nos pronto-atendimentos para fechar as equipes 24 horas. E agora, como 3/4 das unidades ficaram com a Fundação Santa Lídia, obviamente, e a unidade da Vila Virgínia foi reforçada com os profissionais das outras unidades, a gente deve reduzir isso aí pelo menos em 40% a 50%. Talvez uma redução maior, porque nós conseguimos 125 reposições na secretaria de médicos e enfermeiros, né, junto com esse processo, e também vários profissionais que trabalhavam nos pronto-atendimentos foram para a atenção básica, que aí é outra fonte, metade da fonte de hora extra na secretaria. Esse é o quadro atual, 3.116 profissionais, com essa distribuição. O que nós conseguimos nesse período aqui foi aquela contratação de mais 125 profissionais, estão ali colocados. Então, agente administrativo ficou bem no corte, mas foram 15, auxiliar de saúde bucal foram chamados há 10 dias atrás, 18, auxiliar de farmacêutico 25, enfermeiros 30 e médicos 37, sendo 30 médicos de adulto, clínicos, e 7 médicos de saúde da família. Esses profissionais, na sua grande maioria, foram direcionados para a atenção básica. A ideia era que fosse 100%, tivemos que ceder 3 ou 4 médicos para ir atender na Vila Virgínia, porque nós não conseguimos fechar a equipe de adulto lá, não tinha médico suficiente nem mesmo para uma unidade. Então tivemos que acabar direcionando 4 médicos dos 30 clínicos para a Vila Virgínia, o restante todo para atenção básica, e os 7 profissionais de saúde da família, todos para atenção básica. Isso aumentou um pouco o quadro recentemente, a gente não tem um impacto nem financeiro ainda e nem nesse quadro. Essa é a visão gráfica daquele quadro, a mesma distribuição, com os agentes ali de técnico de enfermagem sendo a grande maioria dos profissionais, 729, e ainda é um déficit grande na secretaria. A gente tinha o ano passado uma proposta de mais de 120 profissionais de contratação, conseguimos autorização para 50, só que nós chamamos e venceu o concurso, estamos aguardando, ainda deve sair, já foi anunciado na mídia, mas ainda não saiu o edital, um concurso grande da Secretaria da Saúde, da Prefeitura como um todo, mas da Saúde é grande, para a gente ter quadro para poder chamar mais auxiliar de enfermagem.
de acordo com as possibilidades financeiras do município também. A grande maioria é estatutário, é efetivo, 3.129, o azul aí. E vamos falar um pouquinho da atenção básica, da produção, que é outra vertente dessa prestação de contas. Passar mais rapidamente, mas os profissionais que nós temos na atenção básica. As unidades, que nós temos 61 unidades em funcionamento. Então, elas aqui descritas. Lembrando, já atualizando, a unidade do Quintino 1, do Quintino Fácil 1, que está fechada desde novembro do ano passado, a gente fechou, mais uma vez reforçando que a gente fechou por orientação da vigilância sanitária, porque ali estava numa situação muito avançada de degradação, que colocava em risco tanto a população quanto os funcionários. Então tem uma decisão da vigilância que a gente acatou, porque já tinha um projeto de reforma e ampliação daquela unidade. E foi aberto o edital, e agora o encerramento do recebimento de proposta é no dia 4 do mês que vem, não essa semana, próxima semana. Uma reforma e ampliação estimada no valor de R$1.290.000, e após assinado o contrato de reforma com a construtora que for a vencedora, um prazo de 6 meses de entrega é o que reza o edital que foi aberto. Mas vai ter uma ampliação bastante, além de adequação, uma ampliação bastante significativa da unidade. Então essa também é uma distribuição que eu acho que já é mais conhecida. Vamos chegar mais na produção. A produção médica, e vou aproveitar que nós temos hoje uma audiência de vereadores boa aqui, nós estamos fazendo um trabalho na Secretaria de estudo com base em dados do Ministério da Saúde, para ver não só quanto a gente precisa de médico em reposição às aposentadorias, mas quanto a gente precisa em relação ao que é esperado em termos de consultas médicas para a população. Então existem parâmetros do Ministério e nós estamos estudando. O interessante é que já tem diagnóstico na região norte, na região oeste, então nós estamos fazendo distrital por distrital, e já serviu para guiar aquele chamamento de 30 médicos adultos, porque os primeiros dados são que o que realmente falta profissional é para clínico adulto na unidade básica. Dentro dos parâmetros do Ministério, máximo e mínimo para a população de uma região, a pediatria, nas unidades que nós estudamos, e a ginecologia, elas, dentro dos parâmetros, elas estão adequadas, pelo menos na capacidade de produção, mas clínico, todas elas estão menor. Então, por isso, já guiou ali aquele chamamento de 30 médicos para atenção básica. Mas a gente detectou também que em algumas unidades a gente perde mais de 50% da capacidade de consultas. Então, um exemplo, tem uma unidade que teria condição de abrir 100 consultas por mês, um número só, e abre e acaba consultando 50, ou até menos algumas delas. A odontologia está até pior do que isso. A odontologia abre-se 100 e consulta-se 40%. Então isso é uma perda muito significativa. Na verdade, se imaginar que a gente tem uma estrutura para fornecer um número de consultas e a gente faz metade, imagina se fossem pagas essas consultas, a empresa quebraria, né? Porque você tem que pagar o salário de todo mundo no final do mês de qualquer jeito. Só que você não recebe as pessoas para consultar por algum motivo. Então nós estamos estudando toda a região, todas as regiões. Logo, logo a gente tem um diagnóstico também que vai nortear quanto a gente vai pedir e quais são as metas, né? Que também, se a gente ficar só correndo atrás do prejuízo, analisando os dados de recursos humanos, a gente vê que há 12 anos atrás, mais ou menos, era o pico de funcionário dentro da Secretaria da Saúde, e de médicos, inclusive, e enfermeiros. Só que a gente lembra da época, também tinha muita queixa na época também. Então não é só uma questão de acertar o número, eu acho que tem um número mínimo, em algumas categorias nós estamos com um número mínimo, eu acho que é o odonto nós estamos com um número mínimo, a clínica nós estamos, mas outras áreas a gente precisa de gestão mesmo. Então a produção médica de clínica, e aqui a gente já consegue ver, ó, a oferta no período foram 68 mil consultas, só que a produção foi de 63 mil, então a gente tem uma perda aqui
que faz muita falta, né? São 5 mil consultas em 4 meses, na cidade como um todo, e a gente vê fila para marcar consulta, fila grande em várias unidades. Então, é um problema que a gente vai ter que abordar mais seriamente aí e com proposta de gerenciamento. Aqui, ó, ginecologia, a mesma coisa, 52 mil consultas ofertadas, foram realizadas 39 mil. Saúde da família, pelo contrário, ó, ofertadas 39 mil, mas se realizou 42 mil. Então, eles estão fazendo uma abordagem diferente dos pacientes, mais facilidade para conseguir a consulta. A pediatria, 57, quase 58 mil consultas e foram realizadas 40 mil. São 20 mil consultas a menos de pediatria nesse período. Então, eu toquei nesse assunto na reunião dos secretários hoje cedo e falei assim, olha, se a gente, isso daqui, uma unidade que não realiza 50% das consultas que tem potencial, se a gente conseguisse diminuir 20% dessa perda, para cada 100 médicos a gente seria o equivalente a contratar 20, né, novos. Então, se tem 500 médicos na secretaria, 20% são 100 médicos. Então, em 20%, tá vendo? Então, não estou nem propondo que a gente vai chegar a 0% de perdas. Difícil, absenteísmo, tem vários motivos. Mas se cair de 50 para 30, a gente equivale a contratar 100 médicos. Então, esses dados estão sendo estudados assim, com bastante cuidado, porque os parâmetros do Ministério são parâmetros gerais. Eu imagino, eu tenho certeza que a região norte precisa de mais consulta do que os parâmetros e outras regiões talvez precisem de menos consultas do que os parâmetros do Ministério. Então, isso com relação a médico. Assistência farmacêutica, olha, foram 610 mil atendimentos no primeiro quadrimestre, o que equivaleu aí a 1,5 milhão de itens distribuídos. Também é bastante coisa, vai dar uma média de quase 2,5 medicamentos por habitante, é um número bem grande. Lembrando que sexta-feira passada a gente continua com 6 itens a menos, 6 itens faltando, e são sempre os 6 itens, porque realmente a gente está com dificuldade de comprar, porque não há mais fornecedores ou poucos fornecedores que se interessam a trabalhar com esses medicamentos, porque chega um momento que o custo do medicamento, o valor dele é tão baixo, que as empresas não têm lucro, e esses 6 estão aí há mais de 6 meses que a gente não consegue fornecedor. Um deles está resolvendo, vai para 5, um outro se compra de urgência, aí o pessoal tem mais interesse de vender. Mas se estão sexta-feira, eram 6 itens, e já está mantendo assim há muitos meses, dos 70 e tal que tinha no começo do ano passado. Atendimentos de enfermeiro e de auxiliar de enfermagem, que também é um ponto que nós estamos levantando, não é só médicos, estamos falando médicos, enfermeiros e odontologia. Então a gente vê aqui no primeiro quadrimestre uns 715 mil consultas de enfermagem na última coluna, o que eu pessoalmente, os procedimentos e 121 mil consultas. Então nós estamos começando uma campanha para se anotar mais as coisas, porque eu tenho certeza que a enfermagem faz muito mais, uma produção muito maior do que isso. Muito embora eu acho que tem uma desproporção entre médicos e enfermeiros na secretaria. São 500 e tantos médicos e 200 e poucos enfermeiros. Então, inclusive, eu acho que esses 30 enfermeiros contratados de uma vez deve ter sido proporcionalmente uma das maiores contratações de enfermeiro. Mas a ideia é que se comece a fazer mais consultas e também notificar mais, porque isso é importante, porque a consulta da enfermagem ela tem que ser intercalada entre as consultas médicas, e a gente vai multiplicar o poder de atuação da secretaria com relação à população, com uma grande participação da enfermagem. As visitas domiciliares do SAD, essas sim bastante importantes também, e com 21 mil visitas, também é um serviço fundamental para a Secretaria da Saúde. Vigilância. A produção da vigilância, acho que todos sabem que é uma produção muito grande, mas silenciosa, porque na verdade ela está no dia a dia da gente, mas a gente não consegue acompanhar e não tem bem noção da grandiosidade que ela é e das dificuldades que enfrenta, começando pela epidemiológica. Olha, foram mais de 4.700 doenças que são de agravos, notificação compulsória, o acompanhamento dos nascimentos vivos, os óbitos todos, os óbitos por fetos, atendimentos em plantões de urgências, tanto de dúvidas sobre contaminação com algum tipo de animal, medo de raiva e outras coisas mais. Atividades educativas, 185 mil imunizações.
Então a gente está com uma cobertura, poderia dizer, virtualmente de 100% de febre amarela. As demais vacinas de rotina estão em dia. A vacina da gripe, a última notificação que me passaram também foi de sexta-feira, 50% da população alvo. Isso é baixo, isso poderia ser maior. A gente vê que o interessante também que eu vi a distribuição, as crianças, a população está precisando levar mais a criança para vacinar. A gente ainda tem mais um tempo para fazer isso e depois também vacinar a população em geral. Da vigilância sanitária, que também a gente não sabe, mas eles têm que visitar tudo, até a cantina da Câmara, senão a gente pode estar tendo algum tipo de contaminação, que é séria. Então, visitas de cadastramento de novos estabelecimentos, 241, inspeções sanitárias, 1.374, estabelecimentos licenciados, 114, e assim vai. Uma grande produção, também o pessoal está aí, se alguém quiser tirar dúvida, a gente pode tirar depois. Outro ponto importante, nós temos, o ano passado e esse ano, um número menor de dengue. O ano passado nós tivemos um número mais baixo, esse ano aqui está um pouquinho maior, de números confirmados, e uma taxa de confirmação muito mais alta do que foi o ano passado. Esse ano passado nós tínhamos uma taxa de confirmação de 3%, esse ano a gente está com 20%. Equivale assim, para cada 100 dúvidas, o ano passado confirmava com sorologia em torno de 3, e esse ano está confirmando 20. Então também estamos investigando para ver se isso também é verdade. De qualquer maneira, há uma verdade, o mosquito está presente e está com altos índices de prevalência. Então nós tivemos nenhum caso de zika, nós tivemos um caso de chikungunya confirmado, mas de qualquer maneira o mosquito está presente. Agora ele deve baixar um pouquinho, deve baixar tudo, e agora a gente devia aumentar as campanhas para a gente não ter uma reincidência quando começar a chover de novo no final do ano. Então são 2 anos de baixa, depois de uma epidemia brutal que a cidade viveu, e a gente tem que fazer de tudo para que não tenha novamente epidemia em 2019. Então também com relação ao controle dos animais encontrados com suspeita de raiva de febre amarela, então são bastante casos, 488 animais encontrados que são necropsiados, muitos deles são enviados para São Paulo para fazer diagnóstico, sempre controlando a incidência entre os animais dessas doenças. Lá na última coluna, lá, 369 vacinas antirrábicas, eu estou falando aqui só dos primeiros 4 meses, né? Ano passado nós fizemos campanha, em agosto, foi um dos únicos municípios da região que fez campanha antirrábica para os cães. E esse ano aqui temos que fazer de novo, né? Outras notificações, como violências, óbitos fetais também, a proporção. Então todos os casos são estudados, né? E não tivemos, felizmente, nesses 2 anos, o ano passado, nesses 4 meses, nós não tivemos nenhum caso de óbito por dengue, que também é bastante interessante. Uma produção geral aqui, mas chegando próximo do fim. Aí. Se quiser ficar lá, se quiser ficar sempre, fica lá, Hélio. Se falhar, você dá uma page down lá. Está funcionando, aqui de vez em quando está devagarzinho. Então aqui, total de internações no período, 8.956 na última linha, sendo que a grande maioria nos nossos serviços aí foi de Ribeirão Preto, da DRS 13, que é a nossa regional, 1.6, e depois diminui aí outros estados e outros municípios. Esses números eu também falo, são números absolutos, é difícil a gente falar se isso é suficiente ou não, né? Na verdade, provavelmente não é suficiente, a gente precisa ampliar, mas só para alertar, assim, nesses 4 meses, os 3 hospitais estão trabalhando, todos os 3 filantrópicos aí, estão trabalhando no limite do teto financeiro. Alguns deles estão fazendo a mais. A Santa Casa está fazendo a mais do que é o teto financeiro que está previsto pela média de alta complexidade e pelo nosso financiamento próprio. Então nenhum deles está, vamos dizer, deixando alguma coisa não atendida simplesmente por falta de pagamento. Nenhum deles, nós não estamos devendo nada para nenhum deles, está em dia. Esse ano não tive nenhuma reclamação, nenhuma queixa
de nenhum deles. O ano passado ainda teve algum atraso, esse ano não teve nenhum atraso. Está tudo em dia, mas o dinheiro não está sendo suficiente e a gente está vendo aí que os hospitais estão sempre superlotados e daria para fazer uma produção muito maior se a gente tivesse lastro financeiro para fazer aí. Então, do ponto de vista de internações, a maior parte delas são internações clínicas, que também é lógico, diante da nossa epidemiologia, a população envelhecendo, 3.400 cirúrgicas, obstétricas 1.000, pediátricas 584, e o que nós chamamos de fora de possibilidade terapêutica, ou cuidados paliativos, 117. Então são 8.000 internações lá nesses quadros aí. Total de cirurgias, cirurgias ortopédicas, a primeira lá, 856, que também nós temos uma demanda muito grande, uma fila muito grande. Os hospitais têm produzido o que é possível. O Hospital das Clínicas, há mais de ano, tem fila ambulatório fechado, porque não tem condição de dar vazão para os casos cirúrgicos. Então não é uma crise só nossa, é uma crise do país todo, sobretudo também porque depende de insumos extremamente caros. Eu, como sou da área cirúrgica, não sou ortopedista, mas eu sei o custo deles, então às vezes a gente vê demandas aí, e são sérias, né? Mas só para ter uma noção, essas doenças de coluna que dão em adolescente, às vezes mais em menina, fica bem tortinha assim, trata só a parte de equipamento de uma cirurgia dessa, sai de 350 a 400 mil reais, só as próteses que tem que colocar, e são várias cirurgias. Isso o município não sustenta, quem sustenta isso é o Estado via Hospital das Clínicas, mas com uma demanda reprimida e que é duro, né? Porque muitas vezes tem tempo certo para operar, então não pode esperar 1 ano, 2 anos, tem que operar na hora certa, mas o custo é alto, sobretudo cirurgia ortopédica, o custo é muito alto. Cirurgias do aparelho digestivo 624, gênito urinário 311, aparelho circulatório mais 388, então, total 3.477 cirurgias em 4 meses. Diagnósticos de média e alta complexidade feitos de modo ambulatorial, tomografias lá 2.299, isso para Ribeirão Preto, ressonância 1.217, diagnóstico de medicina nuclear 408, e vai diminuindo ali, litotripsia, que é aquela de quebra-pedra, foram no período lá 148, e cateterismo em 93, um total de quase 6.000 procedimentos desse tipo no período. Também de alta complexidade, de ambulatório, oncologia 14.000, hemodiálise 28, aqui tem um reparo, no ano passado a gente tinha cerca de 30 a 32 ribeirão-pretanos fazendo diálise em outras regiões, fora de Ribeirão Preto, porque a fila daqui estava grande, a gente não conseguia abrigar. No ano passado eu conversei com o prefeito de a gente gastar mais 150, 160 mil por mês para trazer esse pessoal para Ribeirão Preto. Hoje nós não temos ninguém na fila, então isso desde setembro eu consegui acertar isso. Hoje ninguém está viajando, não tem ninguém esperando fora para entrar na fila de hemodiálise, resolve tudo aqui em Ribeirão Preto. No total nesses 2 procedimentos, 42 mil casos. Também para tranquilidade, hoje nós checamos todos os transportes do município para diálise. Está funcionando normalmente, ainda tem combustível para essa semana, se a gente não sair desse impasse aí. Exames aí ambulatoriais nos prestadores, olha, o total 997 mil exames e diagnósticos e outras terapias aí, que inclui laboratório clínico 809, citologia e patologia mais 5.500, radiologia mais 27 mil, ultrassonografia 11.800, fisioterapia 700, consultas e acompanhamento 78 mil, 79 mil, e pequenas cirurgias mais 1.234. Dá um total de 997. Mesmo assim, sem a gente entrar lá agora e no site da Secretaria, a gente vai ver que a gente tem filas para várias especialidades, vários exames. A gente está tentando melhorar esses exames, muito embora também, vocês veem tudo que isso está naquele média e alta complexidade que a gente tem que pagar, né? E que, como eu falei, os hospitais estão no teto. Então, se eles fizerem mais 1.000
tomografias, a gente não vai ter lastro aí para poder fazer o pagamento desses exames. Na rede própria do município, mais 124 mil exames de laboratório, radiologia mais 65 mil, consultas mais 464 mil consultas de segmento no ambulatório, mais 1.300 cirurgias, 680 mil procedimentos nesse grupo. Prestadores, média e alta complexidade aqui, endoscopia, olha, produção, oferta 908.539, então nós estamos trabalhando nisso, né? Porque também tem perdas, então o complexo regulador está sendo fortalecido no segundo semestre do ano passado e esse ano, para a gente não ter mais essas perdas aqui, que são, na maior parte delas, absenteísmo ou a gente que não encontra o paciente para dar o retorno do dia agendado. Colonoscopia de 415 é a oferta, foram realizados 360. Eletrocardiograma feito também para nós na rede de prestadores, deu uma produção de 3 mil, muito por custa do eletrocardiograma. Na rede municipal, mais 7.721, são produção de eletrocardio 5.800, eletroencéfalo 209, eletromiografia, que também é um exame que tem muita demanda, 528, e audiometria 1.153. Procedimentos de média complexidade nos prestadores, ortopedia quase 11 mil, oftalmo 14 mil nesse período, cardio 4.800, uro 4.800, procto 804, oncologia 1.300, endócrino 1.100, outras especialidades 14 mil, mais 53 mil procedimentos de média complexidade. E na rede, mais 48 mil, 3.800 na ortopedia, 2.100 no oftalmo, 5.400 na cardio. Neurologia, 4.169. Eu falei hoje cedo também, na saúde os números são todos estratosféricos, mas a gente está sempre precisando de mais e sempre precisando otimizar mais. Então, o volume é grande, em 4 meses, 48 mil consultas e atendimentos nessas áreas aí na própria rede. A gente vê que é um número bastante significativo, mas ainda provavelmente insuficiente. Outros profissionais fora da área médica, então nós temos lá consulta de assistente social mais 2.400, enfermeiro 2.300, fono 3.500, nutricionista 464, fisioterapia 3.000, terapia ocupacional 776 e psicólogo tipo lei 2.979, mais 15 mil consultas. Da parte odontológica, de clínica lá, de especialidades para pacientes especiais, foram 1.486 procedimentos no período, endodontia 613, odontopediatria 225, ortopedia e ortopedia dos maxilares 20, cirurgia, né? Periodontia 745, próteses 1.793 e cirurgias bocais 419. 5.935 procedimentos nesse período aí. Assistência farmacêutica, aqui um pouco mais dos detalhes, para a gente atingir aqueles objetivos lá. Nós tivemos um gasto no componente básico, lá em cima, no primeiro quadradinho, na última coluna, de 5.315.000, sendo que 4 milhões são do próprio do município e 1.200.000 do governo federal. 394 mil para insumos de diabetes e lá embaixo processos judiciais, 749 mil reais de processo desses 4 meses. Atendimento de urgência e emergência, o número 92 atendeu, está errado ali, né? 169 mil atendimentos nesse período. A nossa unidade de atenção básica, então nós já recebemos 7 viaturas, né? Já colocamos para rodar nesse período, no ano passado e esse ano, mais 4 esse ano. E já temos mais uma que está na garagem preparando documentos. E a licitação de mais uma de emenda parlamentar está aberta também. Então,
A gente vai completar as 9 aqui, até, mas acredito que mais uns 3, 4 meses. Isso troca 50%, 60% da nossa troca. Não estamos jogando fora as outras, mas isso complementa e substitui algumas que estavam bem ruins. Em 1 ano e meio a gente vai conseguir fazer isso. Vamos passar isso aqui. Isso aqui é o número de atendimento da nossa USA e das nossas básicas, mas para a região. Então, nesses 4 meses aí, foram 4 atendimentos da unidade de suporte avançado para outros municípios, transferência de paciente grave e das básicas mais 38 pacientes. Número de atendimento nas unidades e pronto atendimento, olha, a primeira coluna na UBS Central, 52 mil adultos no período. Cuiabá, ali, são alguns casos que são abertos a ficha, mas que lá não está com pronto atendimento ainda. No Quintino 2, 49 mil de adultos. Na UPA, 67 mil de adultos. Um total, na Vila Virgínia, 52.500. Um total de 221 mil atendimentos, janeiro, fevereiro, março e abril, de adulto. E de pediatria, 60 mil. Então, sendo o Quintino 18 mil, a UPA 21 mil, Vila Virgínia 19 mil. O Central também só tem um pouco de atendimento, de pronto atendimento durante o dia. Esse foi o total de atendimento. Então, mais uma vez eu agradeço a oportunidade aqui e estou disponível aqui para tentar tirar as dúvidas e, dando a liberdade, se eu não tiver todas as respostas, a equipe da Secretaria está presente aqui para me ajudar. Abro a palavra aos vereadores, às pessoas presentes. Só pediria que as pessoas se identificassem antes de fazer a pergunta para que possa constar em ata. E agradecendo também a presença do vereador Boni, que encontra-se aqui hoje. Obrigado pela presença. Mais uma vez, o vereador Eliseu Rocha, Luciano Mega, Bertinho Scandiuzzi, o vereador Boni, que se encontram por aqui. Alô, som? Sim, som? Ok. Muito boa tarde a todos. Quero cumprimentar as pessoas presentes neste plenário, nessa tarde de segunda-feira. Quero aqui cumprimentar os colegas vereadores, também cumprimentar o Dr. Sandro Scarpellini, secretário municipal de saúde. Parabéns pela explanação e pelo seu trabalho à frente da pasta. Quero também aqui dizer que, como vice-presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, me sinto muito feliz de estar presente aqui, vereador Boni e os membros da Comissão de Saúde, vereador Mega, vereador Bertinho e vereador Marmita, que são integrantes da Comissão de Saúde da Câmara Municipal. A todos, muito obrigado. O vereador Jean também, nosso obrigado também pela explanação e atendimento aí ao secretário nesse momento. Doutor Sandro, diante de tudo que a gente vem acompanhando, eu acompanho saúde pública já há alguns anos, e pela experiência que nós temos, e hoje nós podemos ver que realmente as coisas vêm melhorando, e é isso que a gente quer para o nosso município, para a nossa cidade. Fico muito feliz com essas explanações, porque a gente cobrou muito a saúde em Ribeirão, e sabemos da dificuldade que é a saúde pública no Brasil. Diante de tantos fatos, o senhor traz aqui hoje essa informação que é muito importante. Ainda hoje de manhã eu debatia com algumas pessoas a falta de medicamentos na rede. Nós pegamos esse município faltando praticamente 70 medicamentos na rede, e hoje a gente está aí com uma falta em torno de 5, mais ou menos, pelo que eu andei vendo em algumas unidades no decorrer desses dias todos. Então isso é um resultado de bom trabalho, e isso eu acho que o senhor deixa a oposição daqui um pouco sem falas, porque a gente tem que procurar ajudar e não criticar. E a gente ultimamente vinha recebendo muitas críticas, e por tudo aquilo que vocês vêm apresentando de propostas boas para melhorar a saúde, e talvez faltou aí apoio de algumas lideranças que não foram talvez compreensivas com o trabalho que a secretaria, que o senhor vem fazendo à frente da pasta. Então eu quero deixar claro que eu estou muito feliz com essa mudança,
E tenho certeza que todas as mudanças que o senhor vem implantando, juntamente com a sua equipe técnica, os quais eu parabenizo também, porque o senhor tem uma equipe excelente à frente da Secretaria hoje, essas mudanças que vocês vêm implantando na rede, eu tenho certeza que é simplesmente para a melhoria do bom atendimento à nossa população. E é isso que nós precisamos. Não dá mais para o paciente chegar na unidade de saúde, chegar num pronto atendimento, ficar aguardando horas e horas e depois voltar para casa sem atendimento. Não dá mais para o paciente chegar numa UPA e ficar aguardando 2 dias para ter um resultado de um exame. E com essa proposta que o senhor apresentou, nós vamos ter um exame praticamente em 20 minutos, 25 minutos de resultado para o nosso paciente. O que isso muitas vezes vai trazer que nós vamos salvar vidas de pessoas que esperam 1 ou 2 dias para poder ter o resultado do exame. Então isso é muito importante e a gente vem acompanhando de perto. Agora, uma dúvida que eu tenho, secretário, que eu queria, que é claro que a gente tem que ir tentando sanar esses pequenos probleminhas. Pela quantidade de funcionários que nós temos na rede hoje, um total de 3.116 funcionários, eu vejo na relação que nós temos 101 motoristas. E também, aqui também na relação a gente traz demais funções, 191 pessoas aqui em demais funções, que a gente não sabe que funções são estas. Então eu digo, porque a minha pergunta é esta: por que nós precisamos de 101 motoristas? Eu vejo assim, eu sei, nós temos o SAMU, nós temos as ambulâncias, nós temos algumas, mas pelo que a gente conhece, a estrutura da quantidade de ambulâncias no município, tudo, a quantidade de motoristas não é muito grande. Eu já vinha questionando isso e, por acaso, esse número apareceu aqui, então eu gostaria de ter essa resposta, de repente eu não preciso nem oficializar depois. Se a gente for fazer com o próprio, precisa de mais, né? Precisa muito mais. A gente precisa pegar, nós temos o SAMU não é só a USA, nós temos 2 ambulâncias que funcionam durante o dia, o UTI móvel, que tem o motorista, nós temos mais 11, que são as básicas que fazem transporte. Mas a gente, é o que eu falo, a gente sempre esquece de uma parte que é menos visível. A vigilância sanitária tem muita atividade. A vigilância epidemiológica tem muita atividade. E nós temos uma parte dos veículos, inclusive, deles, que são terceirizados com motoristas, inclusive. Então, eu tenho por hábito, eu só aciono o motorista quando realmente eu vou viajar para São Paulo para não ir dirigindo e voltar, porque eu uso meu carro aqui dentro da cidade, não sei que vá também em algum lugar fora de hora também, mas é raro. Poucos, quase nenhum diretor usa carro, quando usa 2, 3 para ir também em atividade. Então não é para transporte administrativo. Nós temos um problema sério, não na Secretaria da Saúde, nós temos um problema sério na Prefeitura. A falta de um centro administrativo provoca um fluxo de papéis, de malotes, que é uma coisa brutal, monstruosa, que é feito por motoristas também. Tudo que chega na minha mesa, todo dia chegam 2, 3 pilhas de documentos que viajam nessa cidade 2, 3, 4, 5, 6 vezes para transportar de uma unidade para outra. Da saúde para a fazenda, da fazenda para o mosteiro, para a administração, então, das 60 unidades da secretaria. Então, na verdade, é muito maior. Por exemplo, nós temos uma rotina de buscar exames em todas as unidades, ou nem todos os dias, mas 2, 3 vezes por semana, que é feita por motoristas também. Que os exames são colhidos perifericamente e depois são trazidos para os laboratórios para rodar esses exames. Então, não é um número absurdo, muito embora eu já fiz uma consulta oficial à Secretaria de Negócios Jurídicos, porque o que eu já vi em outros países por exemplo, a equipe da saúde da família não tem que ter motorista. Mas são coisas que a gente deveria mudar o perfil profissional que nós temos no nosso plano de cargos e salários e incluir certas categorias que podem dirigir. Quer dizer, não tem sentido você ter um agente comunitário, um enfermeiro, às vezes um médico, e você precisa de um motorista. E tem o carro da saúde da família, não precisava ter um motorista para isso. Eu já vi isso daí em vários países que não é assim, mas na verdade qualquer empresa maior, de maior porte é assim. Diretores têm um carro, mas não tem motorista. Ele dirige o carro. A maior parte dos carros da Secretaria da Saúde são segurados. É lógico, tem que dirigir direitinho, tal. Mas se a gente pegar esses profissionais que participaram de um concurso que não previa dirigir e colocar para dirigir, depois eles podem alegar desvio de função.
E, muito embora eu tenha liberado muita gente para dirigir, porque eu acho que isso é o tipo do luxo que um país rico não faz e que nós temos o hábito de fazer. Mas mesmo assim, quem dirige uma ambulância tem que ser um profissional, aí é diferente. Aí não é para pegar o médico e sair dirigindo uma ambulância nem enfermeiro. Então aí precisa ser um profissional. O que na verdade na França eles mudaram até o nome. O motorista da ambulância não chama motorista, chofer, chama ambulancier. Que ele não só dirige a ambulância, mas ele ajuda, como os nossos, hein? Eles ajudam a traçar eletro, eles ajudam a segurar a cabeça do paciente, colocar colar cervical. Então eles não são mais motoristas. Eles fazem parte da equipe de saúde. Mas vê bem, a escala, mesmo pensando em 40 horas, a escala de 13 viaturas, só no SAMU, 13 viaturas de 40 horas demandam um grupo muito grande de motoristas. Né? São 13 viaturas que tem que rodar 24 horas por dia, nem todas rodam 24 horas. Fora isso, todos os dias nós levamos pacientes para São Paulo, para Barretos, para Américo Brasiliense, para muitos lugares. Então, eu acho que esse número não é, na verdade, se a gente fizer as contas, está precisando de mais. Só na minha mesa hoje, para motoristas do SAMU, tem um pedido de 10, porque nós tivemos 10 aposentadorias no segundo semestre do ano passado de motoristas do SAMU. E esses, né? Agora, para essas outras atividades, eu acho que a gente devia pensar seriamente em incluir lá no perfil profissional do agente comunitário, do técnico de enfermagem. Então, mas eu pergunto, né? o que significa as demais funções? Ah, demais? Não. Demais funções, 191. Realmente é um número alto. Eu não vou saber dizer todas elas, mas nós temos várias outras. Por exemplo, dentro da vigilância tem outras categorias, tem fiscais, dentro de cada área tem profissionais que só não foram colocados aí para não ficar uma coisa muito extensa, mas nós podemos mudar. No próximo relatório podemos colocar 2 slides com todos os profissionais, mas não tem... sabe que nós temos ainda até alguns profissionais que são atendentes de enfermagem, que ainda estão lá, que deveriam estar à parte, porque a legislação mudou faz muitos anos, mas que ainda não se aposentaram, né? Mas nós podemos até separar, que eu não vou saber dizer exatamente quem são os 19, mas... com certeza todos eles são feitos no plano de cargos e salários aprovado na Câmara Municipal. Satisfeito, obrigado. Agradecendo também a presença do vereador Alessandro Maraca. Muito obrigado pela presença. O vereador Luciano Mega tem uma pergunta para fazer. Boa tarde a todos. Na pessoa do Dr. Sandro, parabenizar o trabalho de toda a equipe da Secretaria Municipal da Saúde. Na verdade, eu tenho 7 perguntas, Sandro. Não sei se você vai anotar aqui, mas algumas dá para agrupar aqui. Então, vamos tentar. A primeira é sobre a Fundação Santa Lídia. Nós tivemos uma reunião essa semana com o conselheiro, Dr. João Reis, do TCE, e lá atrás tinha ficado a impressão... inclusive era a opinião até do Dr. Sebastião Sérgio do Ministério Público, que a folha de pagamento dos seletistas do Santa Lídia não entraria no cálculo da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas ele diz aqui para nós que já está, inclusive, praticamente em andamento incluir esse gasto na folha de pagamento. Então, quer dizer, eu acho que um dos principais motivos para nós termos a fundação contratando era esse, tem vários outros, mas esse talvez, minha opinião, era um dos principais. E agora isso não vai mais acontecer, né? Na verdade vai acontecer de entrar no cálculo da Lei de Responsabilidade Fiscal. E então eu ia perguntar se vale a pena, né? Já que o repasse vai aumentar de 2,5 mais ou menos para 5,6 milhões mensais, né? Mais ou menos isso. Bom, essa é uma pergunta. A segunda, como que está o convênio da FAEPA com a UPOESC, que a população está com pressa, isso é muito importante. Eu sei que a Secretaria Municipal da Saúde tem feito todo o esforço para que isso dê certo, mas a população está esperando e a UPA está fechada. Eu acho que tem que pressionar a FAEPA ou pensar numa segunda alternativa. E o terceiro, ainda dentro desse tema, que é ainda com as reposições e contratações, né? Mesmo com esse número aí, pelo menos que nós temos visto que nós ainda temos menos profissionais, médicos, enfermeiros, dentistas e outros do que nós tínhamos anos atrás. Então, assim, sendo que o orçamento aumentou, né, do município, ele vem aumentando, nós estamos quase 3 bilhões. Então, essas 3 perguntas, mais ou menos, elas estão numa coisa só. Uma outra pergunta, e eu sei que tem vários gerentes aqui,
conosco, mas assim, como trabalhar a questão dos gerentes para que todo esse potencial de abertura de vagas exista, para que se preencha os eventuais, que não são sempre preenchidos, e que se melhore o modelo de agendamento, por exemplo, aquelas unidades que na Odonto agendam só no primeiro dia do mês, que eu acho que é um equívoco. Essa é uma outra pergunta. Mais uma. Aí seria para o bem da secretaria também, se não tem verba estadual para as vigilâncias, né? Eu não sei se existe algum programa que, não emendas, mas um repasse irregular, assim, se realmente não existe, a gente vê que é zero, né? Acredito até que não exista, mas se houvesse alguma alternativa, né? Porque a gente sabe o trabalho realmente muito bom que a vigilância faz, mas com mais recursos seria melhor ainda. E por fim, saber como que está o controle da fila de procedimentos, se ela fica com o gestor ou se fica com o prestador. Porque a gente sabe que os hospitais, talvez, a gente não tem certeza se isso acontece, mas os hospitais pode ser que eles escolham, né? Uma vez que a demanda chega até eles, o prestador ele escolhe que tipo de procedimento ele faz. Se não seria mais interessante ficar com o gestor, se há a possibilidade disso acontecer. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, na verdade, queria até agradecer ao vereador Eliseu pelas palavras no começo da fala. E eu acho que a equipe da secretaria está aqui. Vocês sabem que eu mexi muito pouco na equipe da secretaria e dei privilégio realmente para tentar fazer mudanças sempre com funcionários estatutários, que eu acho que tem muita gente na secretaria, tem muita gente boa, assim, realmente não tem necessidade da gente buscar gente fora, assim, só em poucas situações que foi feito isso. E a equipe tem dado sangue realmente para trabalhar com afinco para poder fazer algumas mudanças. Esse exemplo da Fundação Santa Lídia mesmo foi uma situação especial, que foi assim, 5 meses de estudo, que passou o Natal, na semana do Natal estava todo mundo trabalhando, reuniões de 6 horas consecutivas para poder tentar fazer as coisas dentro do prazo que tinha sido dado para nós pelo Ministério Público e pelo Judiciário, para a gente ir pelo próprio Tribunal de Contas para regularizar. Então, indo para as questões do vereador Mega, essa fala do João me estranhou, porque 2 dias antes ele tinha falado o contrário, dentro da Secretaria de Fazenda. Mas, vê bem, eu tenho falado isso na Secretaria. Nós montamos um grupo de controle de contratos e convênios, justamente para a gente fazer as coisas completamente dentro da lei. Dentro da lei e dentro do livro do Tribunal de Contas. Mas eu fiquei 8 anos trabalhando muito próximo do Tribunal de Contas e nem sempre dá para a gente concordar com tudo. Mas a gente tem que escolher o que é que a gente vai brigar com o Tribunal de Contas. Não adianta brigar com tudo. A gente tem que fazer a lição de casa, que essa a lição de casa o mínimo, coisas que são evidentes, mas coisas que são bola dividida, e pelo que eu entendi, o que ele falou aqui, que é uma bola dividida, ele falou que a lei, embora a lei fale que não precise prestar, ele acha que precisa. Então, a discussão é dele, que é o fiscal, eu conheço o João Reis, tenho amizade com ele e tudo, ele é o fiscal regional, isso ele faz o relatório dele, isso vai para um cartório de um dos conselheiros, né, e lá que vai tomar uma decisão definitiva. Mas se a lei fala que não dá, nós temos margem para poder ir lá e explicar tudo. Esse é um dado importante, porque a ideia é que com isso a gente tenha lastro dentro da lei de responsabilidade fiscal do nosso orçamento para a gente poder investir mais na atenção básica. Se não der, vai diminuir a nossa fração, porque os cálculos que nós fizemos na Secretaria e que eu apresentei para o Conselho Municipal de Saúde quinta-feira, quando a gente calcula o perfil do pronto atendimento que nós desenhamos e que nós estamos aplicando lá, com as equipes médicas, de enfermagem, em proporções que a gente considera mais adequadas, com novos profissionais, psicólogos, assistentes sociais, que nós não temos hoje trabalhando durante a cobertura que a gente está dando, que é para abrigar as famílias dos casos graves, para poder atender a população melhor. Porque
eu expliquei isso no conselho também. Na hora da urgência, eu preciso de um bom médico, um bom enfermeiro, bons técnicos. Mas esses 2 técnicos, nesse momento, eles só olham para o paciente. A família, em geral, é deixada de lado, porque ou a gente entuba, ou a gente drena, ou a gente fala, ou a gente conversa com a família. Quando eu estava na área de emergência, no final da década de 90, eu consegui instituir assistente social 24 horas e psicólogos o dia inteiro, que nós não tínhamos na área de emergência. E a ideia era justamente abrigar a família, né? Eu dou exemplo da família da criancinha afogada, que enquanto a equipe em cima da criancinha afogada, você tem o pai, a mãe, a tia e todo mundo que estava na festinha desesperado lá de fora. Então tem uma equipe para abrigar ali e seguir enquanto os profissionais lá da sala de urgência estão cuidando. Então, quando a gente pega e desenha isso e coloca no custo do estatutário e no custo do seletista da Fundação Santa Lídia, a conta deu 13 milhões a menos para o Santa Lídia por unidade. De maneira que no final de um ano, com esse perfil de equipe para o pronto atendimento, a gente gastaria 30 milhões a menos do que gastaria se fosse estatutário. Então ali a gente tem uma margem que a gente não vai, vamos dizer, se fosse todo estatutário, seria mais caro para fazer esse serviço e tudo isso iria para a conta de responsabilidade fiscal. Além disso, o impacto maior, o que tem deixado mais preocupado o secretário da Fazenda, como ele falou hoje, é a conta desse pool de funcionários todos no IPM. Então, do jeito que está hoje o IPM, as contas da gente aqui, que eu fiz que ainda é estimativa, nós precisamos equilibrar um pouquinho essas mudanças para ver como vai ficar, mas nós estamos injetando entre os contratados na atenção básica, os funcionários que foram remanejados e muitos pediram para não ir para a Vila Virgínia, mas para ir para a atenção básica, e os novos contratados do Santa Lídia para trabalhar nesses pronto atendimentos, vão ser mais ou menos 500 profissionais novos na saúde. Porque nós estamos deslocando aqueles que estavam no pronto atendimento, tanto para cobrir o Vila Virgínia, que não era adequado o dimensionamento do pessoal, médico e de enfermagem, quanto os que não foram para o Vila Virgínia, mas foram para a atenção básica, e mais esses 125. Somando isso tudo, o que o Santa Lídia está contratando, vai dar quase 500 profissionais novos no sistema, que uma parte deles não vão impactar no IPM. Então, ainda assim, a gente diminui o impacto, que é o grande medo. O secretário hoje falou que nos primeiros 4 meses nós estamos batendo de novo na fração prudencial, nos 4 primeiros meses. E a projeção do IPM vai ser maior da compensação do que foi projetado na Lua na Lua que está Virgínia. Então, como eu já falei aqui, nós precisamos, a equação é complicada e nós precisamos de mais ideias, além de sempre a mesma resposta de reposição. Eu concordo. Eu acho que a Odonto está numa situação, nós conseguimos lá 18 auxiliares de Odonto e foi justamente para a gente tirar o céu daqui do Central e pôr lá dentro do NGA. Porque tinha também aqui no Central, como lá no Centro de Escola, a Odonto estava servida de auxiliar de Odonto Santa Lídia. Então, do ponto de vista organizacional, hoje o que nós temos? Os funcionários Santa Lídia estão circunscritos a 3 unidades, e só. Não tem mais funcionário pulverizado, porque estava pulverizado. Tinha auxiliar de farmácia em muitas unidades. Você fica com dificuldade até de ter controle, agora estão ali. Os valores que aumentaram, a gente nunca pode esquecer que quem pagava a conta de luz, conta de água, conta de telefone, insumos, gás, era a prefeitura. E isso está sendo repassado. Então não é um aumento verdadeiro, é só uma transferência de pagamento. Santa Lídia não vai ter lucro nenhum em cima disso. Santa Lídia não pode ter lucro. Todo o dinheiro que for passado para Santa Lídia tem que gastar ali dentro. Então, não foi esse aumento. A gente já passava 2 milhões e tanto por mês para suprir todos esses funcionários. De funcionário, mas vai aumentar, não vai ser menos, vai aumentar porque nós fizemos um quadro de profissionais que não é o quadro que a gente tinha antes. É um quadro melhorado, que a gente não conseguia atingir. Com isso também, os exames, que a gente pagava também, mas pagava para o Santa Lídia fazer dentro do hospital, só que agora eles já estão fazendo nas unidades. Já estão fazendo na UPA, no Quintino e no Central.
um sistema de triagem que é melhor. E mais do que isso, agora nós estamos com 2 meses, estão fechando o 2º mês, né? Agora nós estamos começando já a exigir qualificação de todos os profissionais. Eles estão terminando os quadros e a qualificação é que a gente vai começar. Exigir que os médicos tenham um perfil diferente, tenham treinamento, tenham outras coisas. E nós, além disso, nós temos que melhorar a Vila Virgínia, senão também vai ser uma pressão muito grande. Então nós também temos que pôr laboratório na Vila Virgínia, também temos que colocar o sistema de triagem na Vila Virgínia, com os estatutários, porque senão a pressão em cima deles vai ser muito grande e vai começar a desviar fluxo para outro lugar. Então, a ideia é a seguinte, é que eu estou contando que o que o João Rei falou a semana passada está valendo, que era assim, não, a gente vai tirar essa fração e vai ser como prestação de serviço, não tem mais que eles estavam fazendo isso meio como punição da maneira que estava sendo feita a passagem do dinheiro e da colocação dos profissionais disseminados. Nós fizemos tudo com eles, né? Na verdade, nós não fizemos nada sem consultar tanto o Sebastião Sérgio quanto o João Rei mesmo, o Tribunal de Contas. Eles nunca dão nada preventivo, mas eles estavam sabendo de tudo. Se a decisão não for essa, a gente tem como argumentar e tentar fazer, porque isso é importante para Ribeirão Preto, para garantir que a gente tenha lastro na lei de responsabilidade fiscal, para fazer aquilo que eu tenho falado aqui na Câmara, investir na atenção básica puramente com o estatutário. Não é só atenção básica na vigilância, no controle de endemias. Eu acho que a gente não pode fazer que nem as empresas fazem por aí. Quer dizer, o funcionário que vai entrar na casa do cidadão precisa ser nosso, precisa ser porque se também entrar e fizer coisa errada, somos nós que vamos tratar direto. Não vai ser uma terceirizada que vai pegar esse funcionário e sumir com ele, entendeu? Como fazem a NET, fazem outras empresas aí. Então, todo mundo que vai entrar na casa das pessoas, todo mundo que tem vínculo de médio e longo prazo, eu acho que esse tem que ser, eu tenho falado isso desde o começo do ano passado. No pronto atendimento, eu ainda acho que eu preciso de um bom técnico, uma boa equipe de acolhimento, um bom técnico, mas não é para ter vínculo. De preferência, eu quero encaixar esse paciente na atenção básica para nunca mais voltar nessa UPA. Essa que é o esperado. Você veio porque você quebrou o pé, mas agora você não vai mais quebrar o pé e vai embora. Não é para ir lá toda semana para medir pressão e tomar remédio e fazer vínculo com a equipe. Fulano, né? A gente sabe disso, né? Eu sou médico. Sabemos. A Santa Casa tinha aquelas crises de broncoespasmo que eu atendia lá, que ia toda semana. Então, você já sabia, cara, tá aí o fulano de novo, dá esse remédio que funciona para ele. Toda semana. E o cara não fazia o tratamento a longo prazo. Bom, USP, convênio e tal. O convênio voltou do nosso jurídico, está na minha mesa, eu tentei falar com a doutora Ana, que deu parecer, não consegui falar com ela hoje, e dentro da universidade ele está correndo. É um convênio com a Universidade de São Paulo, com a Faculdade de Medicina, com o Hospital das Clínicas, com interveniência da FAEPA, na ideia de fazer nos moldes do perfil de atendimento como as demais, exame lá no local. Agora, nós temos um problema lá que a faculdade já resolveu fazer por conta própria. Não tem planta, não foi deixado planta elétrica, planta hidráulica, planta de gases, não tem. Não achamos em lugar nenhum, não existe. Então, com o que a gente tem hoje, a gente não consegue tirar o alvará dos bombeiros. Então, a faculdade já está pagando, vai investir uns R$70 mil para fazer todas essas plantas, porque, para começar, não foi ligado o gerador na rede da UPA, o gerador é do centro de saúde de escola, não teve previsão de um gerador para a UPA, o gerador também não aguentaria tocar tudo, mas não está ligado, vai ter que ligar. Então, a previsão é a seguinte, assinado o convênio, talvez precise de uns 2 meses para fazer a adaptação de engenharia, e eu estou pressionando pesadamente a faculdade e a FAEPA. Plano B é Santa Lídia, né? Mas o interessante fosse que a gente fizesse lá, mas tem algumas coisas de engenharia que precisam ser feitas, então eu falei, eles estavam querendo 4 meses, eu falei, não, 4 meses vocês não vão ter, nós vamos sentar, vamos ver com os engenheiros, o que atrapalha fluxo, a gente faz em 2 meses, o que não atrapalha fluxo, vocês vão fazer no paralelo com o atendimento, mais uma vez assinado o convênio, então agora está subindo na reitoria e o nosso está passando dentro da Secretaria de Negócios Jurídicos. Reposição e contratação é o que eu já expliquei anteriormente, quer dizer, eu também acho, eu falei, clínico, 30 não vai resolver, melhora, mas não resolve. Auxiliar de enfermagem técnico, também foi um fluxo para lá agora, que foi dos pronto-atendimentos, mas também não vai resolver porque o déficit é muito grande. Dentista, está faltando muito. Então, mas a gente tem que sempre trabalhar nas duas pontas, né? Diminuir
que já é outra pergunta, gerentes, né? Então, eu acho que eu tenho conversado nas reuniões de gerente, esse estudo tem sido feito com os gerentes estão vendo, tem alguns que começam a ter crise lá, falam assim, eu vou embora que eu estou com vergonha, né? Porque é um número muito grande de perdas. Lógico que esse maior volume dessas perdas são perdas por absenteísmo da população. Então, a hora que a gente tiver a demanda mais ou menos acertado o perfil, o número de profissionais, a gente tem que fazer uma campanha maciça para não perder consulta. Além de outras medidas que a gente não tem condição hoje. Por exemplo, ligar de véspera, insistir, avisar, cobrar e tal. Mas eu acho que vai por aí. É responsabilidade ao gerente por produção. Então o gerente tem que ter um compromisso de diminuir. Eu não estou pensando em nada draconiano, que ou você zera isso, né, ou você está fora, mas precisa melhorar 5%, 10% em meses, e aí usar todos os mecanismos que ele tem de administração, lá junto com os médicos, junto com os dentistas, e falar, ó, não vai dar não, essa história do doutor não atende eventual não vai colar mais, né? Porque nós precisamos de um gerenciamento mesmo. Eu acho que a gente tem chance de fazer isso, né, principalmente nessa gestão, como eu falei desde o começo, o prefeito, nós não fizemos nenhuma mudança política. Ninguém entrou ou saiu por política. Quem saiu de cara foi algumas pessoas que eu conhecia que já sabia que não conseguia trabalhar junto. E outros foram sendo trocados à medida que a gente foi dando uma chance e não correspondeu, mas não teve nada político. Então, se não tem nada político, a gente pode cair em cima da técnica e cobrar técnica de todo mundo, né? Vigilância. Olha, tudo que passou perto dessas meninas ali, ó, das duas, de Estado ou do Ministério, que elas puderam pegar, elas pegaram. E nós pegamos tudo, viu? Porque Ribeirão Preto tem moral com os caras lá. Então, o que tem, nós tivemos lá 1 ano, 2 anos, né, de contratação extra de gente de fora mesmo, para poder fazer mais mutirão nos finais de semana. Acho que acabou agora há pouco tempo, a última nós pegamos também. Então, tudo que passou perto, nós não deixamos, elas não deixaram passar barato, não. A fila, nós estamos tentando fortalecer o complexo regulador. Está ali a Patrícia, a Mônica, né? A Patrícia tem bastante experiência, tem muita coisa para mudar no complexo regulador, elas estão mudando. Estão mudando, hoje eu acabei de assinar um paco assim de ficha para o Eletrobonini, porque nós estamos informatizando tudo, ainda tem prestador que insiste em mandar as coisas no papel, papel para mim, em 2018 a gente devia cuidar mais das árvores e acabar com tudo. Mas não é só por conta do papel, mas é porque a gente tem mais controle. Mas ainda, não diria que acontece o que você está falando dele triar o que é mais vantajoso. Eu acho que eles não têm, nós não chegamos nesse nível de controle. Mas o que acontece é que a gente perdia o controle. Então eu recebo, de vez em quando eu recebo, eu acho que foi do vereador Jean Coraúce mesmo, ano passado. Ano passado, eu recebi um ofício e perguntava assim, que uma pessoa estava lá com pedra na vesícula e estava para operar desde março. Mas era março de 2016, entendeu? 2016. E a gente já estava, acho que em setembro de 2017, se não me engano. E a resposta que o complexo me deu foi a seguinte: esse paciente chegou para nós em março, no dia 16, no dia 18 saiu a AH de autorização para a Beneficência Portuguesa. Eu falei, mas isso não é resposta, né? Isso não é resposta. Eu liguei na BNE, chamei a Conceição, falei, Conceição, o que é isso? Faz 1 ano e meio que o cara está na fila de vocês aí. Não, não é que teve uma briga de uma equipe com outra equipe, resolveram o negócio lá. Só que eu falei para o pessoal, falei, gente, uma vez na fila não acabou nossa responsabilidade não acaba. Então a gente tem que ter controle, é o que a gente está tentando fazer agora. Então essa mexida, só para vocês saberem também, né? Essa mexida, então nós reforçamos a Vila Virgínia, nós reforçamos a atenção básica, nós criamos o grupo de contratos, de controle de contratos de gestão, nós reforçamos ali a equipe do complexo regulador só nessa mexida toda aí. Porque nesses lugares a gente tem que ter profissional da saúde. Porque nós circunscrevemos os Santa Lídia nas 3, eles não podem sair dali. Todo mundo que estiver fora, hoje não dá. Hoje ainda tem alguns fora. Dia 1º de junho não pode ter ninguém Santa Lídia fora dessas 3 unidades. A gente até pode ter funcionário nosso lá dentro. Quem não pode ter fora dessas unidades é o Santa Lídia. Agora, eles não põem fora porque eles queriam, eles punham porque a gente pedia, né?
Então lá no complexo regulador é todo mundo estatutário, né? Lá no NGA todo mundo estatutário, lá na vila todo mundo estatutário. Então a fila eu acho que é isso aí, fortalecendo o complexo regulador. O Dilson é mais sonhador que eu ainda, ele não está aí, eu acho, o Dilson do planejamento, porque ele acha que quem tem que fazer esse controle é o médico da saúde da família, que tem que visualizar o paciente dele. Eu acho legal, a ideia é legal. Que lá dentro do sistema, o médico da saúde da família, eu acho que ele tem pedra na vesícula, eu vou encaminhar, ele poderia ter acesso para saber, no dia que ele quisesse, em que estágio que está o paciente dele. E ele mesmo cobrar, está demorando muito para o meu paciente resolver o problema, eu quero ele de volta aqui. Mas ainda fica para o futuro. Respondi todas. Mais alguém tem algum questionamento? Quer fazer alguma pergunta? Tem mais algo a acrescentar? Só agradecer mais uma vez mesmo. Só para acrescentar um detalhe, como que fica, secretário, a região central da cidade? Porque na região central nós perdemos muito. Por exemplo, farmácia, atenção básica, bem entendido, bem lembrado, doutor Mega, meu colega aqui. Farmácia, que nós temos hoje na central, se o atendimento continua atendendo a população ou não, principalmente a farmácia. E os demais atendimentos do modo geral, porque a atenção básica nós perdemos na região central, porque nós tínhamos ali o atendimento na Amador Bueno, antigamente, e fechou em 2016. Eu foquei muito no pronto atendimento, eu não falei. Nós não conseguimos tirar alguns penduricalhos, né? Então, por exemplo, o SAMU tem que ficar lá na 13 de maio, mas o SAMU é estatutário. Então, mas vai ficar ali no prédio. No central, a gente... Não era a nossa intenção, mas a gente resolveu, não era a nossa intenção para não colocar Santa Lídia na atenção básica. Mas ali no central, como tem essa deficiência, então nós estamos mantendo. Então o contrato, quando olhar o contrato do Santa Lídia com o central, ele é mais caro do que o da UPA. O motivo principal é que tem atenção básica, então vai manter clínico, GO, e nós vamos começar pediatra, que faz muitos anos que não tem pediatra, para fazer atenção básica. Então é consulta agendada, não vamos deixar lá embaixo, nós vamos levar para o andar de cima, e nós vamos criar, já está tudo no contrato isso, é o último mês que eles têm agora para implementar. Se não conseguir, talvez a gente tenha que esticar um pouquinho, 10 especialidades. Então nós pegamos aquele perfil que está com mais fila e eles vão montar 10 especialidades ali no andar de cima também. Então vai ficar, tem gastro, tem prócto, tem neuroinfantil, tem, não vou lembrar, tem cirurgia vascular, que a fila é grande. Então vai ter 10 especialidades de dia inteiro, com uma produção determinada, provavelmente vão ser 2 médicos, um de manhã e um à tarde, para conseguir atender. Então são 10 especialidades, ultrassom, fisioterapia e atenção básica. A farmácia a gente achou que dá para a gente não deixar ali, para não confundir os fluxos todos, e a gente distribuir nas unidades da região, para poder ir buscar medicamento, mas vai ser feita uma campanha de esclarecimento, avisando tudo para todo mundo, para onde vai buscar medicamento. A atenção básica vai ampliar a especialidade, o CEL vai para o NGA, no lugar do CEL vai ficar fisioterapia e ortopedia. Vamos tirar a ortopedia, que hoje faz ambulatório, que é um dos pontos críticos do Hospital Santa Lídia, tirar a parte de pronto atendimento, de ambulatório de gesso, sem cirurgia, tirar do Santa Lídia, levar lá para o Central de novo, onde já foi um tempo atrás, para tirar essa demanda de dentro do hospital, deixar no hospital só quem vai precisar de cirurgia, que hoje está lá com uma demora muito grande dentro do hospital. E é isso daí. Então, secretário, eu vejo que é um grande prejuízo, tirando a farmácia dali. Nós havíamos, inclusive, era uma solicitação da população da região do Campos Elíseos, aqui na parte baixa, e na época a gente havia conseguido fazer uma farmácia lá no NGA. Foi uma luta, e nós conseguimos fazer uma farmácia no NGA. Aí ficou pronta o espaço, azulejada, tudo direitinho, com banheiro, tudo pronto para montar a farmácia. Não montaram a farmácia, colocaram nessa sala o atendimento aos ostomizados, que também precisa-se muito, porque estava no primeiro piso, os ostomizados, muitas vezes de idade, tinham que subir escadas para poder pegar suas bolsas ali, uma dificuldade muito grande, então colocou no piso térreo do NGA. Mas eu acredito que nesse momento, fechando a farmácia da OBDS Central,
o NGA volta a ser um foco. Porque ficaria numa região próximo do centro com facilidade para as pessoas mais idosas chegarem até a Rua Minas e pegarem os seus medicamentos. Porque, do contrário, vai ficar longe, secretário. A gente conhece bem, foi uma luta a gente conseguir a farmácia e a odontologia ali na Vila Tibério, no Centro de Saúde Escola, que tem a farmácia, mas é uma farmácia pequenininha, tudo, também dificulta das pessoas irem até lá, na Rua Gonçalves Dias. Então, eu acredito que se a gente pensar, o senhor pensar com a sua equipe técnica de instalar no NGA, eu acredito que atenderia muito bem a população do Baixo Campos Elíseos da região central. Olha, como eu falei, assim, foram muitas variáveis que nós ficamos 5 meses estudando. Então, não tem nada dogmático aí. Eu acho o seguinte, inclusive com sugestões, obviamente, que a gente pode voltar atrás em algumas coisas e colocar lá. É muito mais para manter a lógica. Por exemplo, lá no Quintino 2, nós não conseguimos alternativa, então a farmácia vai ficar no Quintino 2. A equipe achou que lá no Quintino não tinha condição, porque não tem nada ali perto para recurso. No Central, o pessoal achou que dava, mas, como eu falei, como é uma mudança grande, ninguém está negando isso, é muito grande, eu acho que quase dobrando uma esquina com o Transatlântico, não é fácil. 2 meses, o pessoal queria 6 meses, mas o Tribunal de Contas não me dava mais 2 meses, nem era o limite que a gente tinha, mas a gente vai ter que ajustar, não tem a menor dúvida disso, que a gente vai fazer reajuste. Se vê que isso daí está tendo um transtorno muito grande, a gente pode rever até o fluxo. Quando a gente vai lá ver o fluxo de paciente misturado com PA, que vai lá para pegar remédio, você vê que é um fluxo grande, fica todo mundo aquele tumulto gigante lá. E uma das coisas que a gente precisa fazer é melhorar esse fluxo interno das unidades. Agora, não é nada dogmático, não. A única coisa que eu estou segurando algumas coisas é o seguinte: nós precisamos instalar, ter um tempinho para assentar as coisas, para a gente começar a fazer retirat, né? Senão a gente começa a fazer retirat, tem que dar um tempinho para assentar as coisas, né? É que a farmácia do Central, ela está errado, ela precisa ser mudada, como foi feita a mudança alguns anos atrás, que as farmácias ficam logo na entrada da unidade, o paciente chega, pega o medicamento e vai embora, e volta embora. Na Central, ele fica junto ali, quer dizer, ele faz parte até do censo de espera. Quem está ali aguardando farmácia, está aguardando consulta, parece que é todo mundo é o mesmo paciente, é tudo igual. E eu acredito que se jogar a farmácia para fora, resolve o problema. Resolve logo na entrada da unidade ali, a farmácia também não ocupa um espaço tão grande e aquela sala do fundo lá pode ser remanejada para o atendimento que está ali na frente. Agora, só deixando claro, a farmácia de urgência nas 3 unidades tem. Então, o paciente que é consultado e está com amidalite, ele vai sair de lá com o tratamento completo para amidalite. Não, isso não muda em nenhuma das 3. Tá bom? Mas é tudo para a gente reavaliar. Eu acho que a gente está com tranquilidade para ver que não estiver indo num caminho bom, a gente tem chance de mudar. Doutor Sandro, a gente sabe que a preocupação é de sempre melhorar o atendimento. E nós temos, às vezes, procurado por munícipes que nos procuram saber explicações. Houve um remanejamento de alguns gerentes de algumas unidades. Isso daí é no sentido de modificar o tratamento ou evitar certo relacionamento com profissionais da área, e também se esse remanejamento aconteceu dentro da secretaria também. Isso são pessoas que nos procuram, e seria importante a gente ter condição de uma resposta para as pessoas que querem saber se houve também dentro da secretaria algum remanejamento. O pessoal pode ficar tranquilo que todos os remanejamentos foram feitos assim, levando em consideração critérios técnicos ou de relacionamento de todos os gerentes, e dentro da secretaria também já aconteceu. Tem mais de um dentro da secretaria, também houve mudanças. Como eu falei, eu tive uma sorte eu já participei de outros governos, e desse aqui eu tive sorte, porque do outro governo que eu participei há 25 anos atrás, todo dia chegava uma lista de pessoas que tinha que ser encaixadas de alguma maneira. Esse ano aqui não chegou nenhum nome. Então isso é bom, porque isso dá tempo até para não ser injusto, porque eu não vou trocar uma pessoa por uma outra, 2 que eu não conheço. Agora, à medida que eu fui conhecendo a própria secretaria, a Jane, que está bem mais próximo, o pessoal, aí a gente foi, tanto que no final do ano
acho que talvez tenha tido mais mudanças no segundo semestre do ano passado do que no primeiro semestre. E esse ano aqui também alguma coisa. Mas todas elas foram assim, observando algum critério técnico ou também de relacionamento de postura, que eventualmente a postura é uma postura de que não estava entendendo as mudanças, as necessidades, mas nada pessoal e nada de caráter político. Eu acho que a resposta é essa, houve mudanças na secretaria como um todo, né? Mas não foram muitas não, isso eu também garanto. Doutor Sandro, boa tarde. Uma única pergunta, foge até um pouco da questão orçamentária, mas tem a ver com o planejamento da secretaria. A UPA Norte tinha ficado de se fazer um estudo para averiguar o quanto foi entregue da obra, o quanto ainda falta. Isso foi feito? A gente tem alguma resposta? Tem um cronograma, algo para a UPA Norte? Tem. Foi entregue no final do mês de março, começo de abril, foi entregue pela consultoria. O resultado é o seguinte, que a obra, o que foi feito está de qualidade boa, aceitável, o que tinha de erro tinha sido corrigido, que a secretaria, a prefeitura ainda deve R$450 mil para a empresa, porque foi feito o serviço. Desses 450 a gente tinha pago no começo do ano passado, o que tinha sido a última medição oficial, que era em torno de 78, 80 mil reais, então estão devendo lá 380 mais ou menos, 370. No começo desse mês, fizemos uma reunião, eu, o secretário de administração, Ângelo, na época era o Alexandro do jurídico, o Pedro Pegoraro. Então fizemos com esse relatório, que ficou um relatório bem feito, com fotografias, com demonstrativos e tudo mais. De posse desse documento, nós distribuímos tarefa. Hoje a obra está refazendo a planilha do que falta, né, que falta ser feito, que é muito mais a parte de acabamento. Ficou eu e o Ângelo de chamarmos a empresa para fazer uma proposta para quitação, lembrando que o contrato, na verdade, tecnicamente ele já está extinto, porque ele já está vencido há 1 ano e meio, então ele está extinto. Mas nós ficamos com uma dívida. Vamos fazer uma proposta para tentar fazer um acordo extrajudicial aí para não judicializar e correr risco depois de impedir o processo. E assim que a gente tiver a planilha, abrir a licitação, deve girar em torno de 1.800.000, 2 milhões o que falta para acabar a UPA Norte. Então, isso foi cobrado o prefeito de mim hoje, mais uma vez, na reunião de manhã dos secretários, esse cronograma, para a gente dar andamento, porque lá nós vamos ter nós não vamos ter dificuldade em abrir a UPA Norte, né? Porque vai ser praticamente a mudança de endereço do Quintino 2 para 500 metros lá. Nós vamos precisar colocar no orçamento do ano que, para esse ano aqui nós colocamos no orçamento, a finalização. Para o ano que vem a gente vai precisar provavelmente colocar alguma coisa de equipamentos, porque ela é maior e vai precisar de mais equipamento, coisa nova, e para a gente poder só fazer depois a mudança do Quintino 2. Então lá, assim que terminar a obra, tiver com a liberação toda, é só fazer a mudança e vai ficar melhor para a população. Porque o Quintino 2, assim como a Vila Virgínia, né? Eu tive uma noite dessas na Vila Virgínia, pesado lá, ambiente, muita gente, corredores estreitos, dificuldade, até para deambular ali dentro da unidade. E o Quintino 2 também não está diferente. Estive lá sexta-feira da outra semana, estava tranquilo, mas os corredores estreitos, as dificuldades todas. Tem alguma ideia para o planejamento para usar a UBS do Quintino 2 após a desocupação? Ainda não tem definição, mas a ideia que a gente tem ali discutido bastante segue mais ou menos aquela ideia da atenção básica. O que é que a gente poderia ter que está fora do que a gente pode buscar financiamento em outros locais? Então, o Ministério se preocupa muito, tá bom, com atenção básica mais ou menos, mas é muito média e alta complexidade, hospitais e tal. Os AMEs, que a gente está em andamento aí para construção, o AME ele vê aquele paciente mais de diagnóstico rápido e tratamento rápido. Então, é 2, 3, 4 consultas e resolução. Os crônicos, esses não tem muito programa. E na verdade, o nosso futuro, que já é presente, na verdade.
É o hipertenso, que não dá para atender na unidade básica, porque ele é um pouco mais complexo, o diabético, um pouco mais complexo, e outras doenças que precisam de um segmento a médio e longo prazo. Então, seria realmente fazer o modelo de UBDS. Você tem a UPA, que aí não vai ter mais nada de misto, como é o central, só a UPA. Né? E lembrando também que, quando a gente fala UPA, a gente está falando UBDS, para a nossa lógica de Ribeirão Preto aqui. Né? A UPA, na verdade, ela foi copiada das nossas UBDS, só que eles fizeram só pronto atendimento. E aí sim, o Castelo hoje é uma UBDS, mas ele é muito mais referência para a especialidade. A gente transformar o Quintino 2 numa referência para especialidades da região norte. E a UPA a 500, 600 metros fazendo só pronto atendimento. Né? Eu acho que a gente tem que pensar muito na região norte e na região leste, porque ela está crescendo muito rápido. Então, Ribeirão Verde, aquela região toda, eu não consigo imaginar daqui 3, 4 anos sem um pronto atendimento lá também. A gente tem Ouvida Nova, por exemplo, que serão 7 mil novas habitações ali na confluência da Zona Norte com a Zona Oeste ali, e vai afetar diretamente aquele pronto atendimento. Então, e é a região que tem dificuldade de acesso. O acesso não é tão simples quanto o próprio Bonfim Paulista, que tem atendimento à noite. Hoje o Bonfim é uma pista de rápido acesso ao centro. E lá não é uma pista de rápido acesso ao centro. Então, mas isso a gente tem que colocar no nosso planejamento de 4 anos, porque hoje não dá nem para imaginar. Primeiro, a Sul, né? A Sul eu estou brigando com o ministro ainda para ver se a gente não perde aquilo. Agendando mais uma vez com o ministro para a gente não perder, porque está perdido. Está perdido. O dinheiro, os 380 mil que foi dado no começo, eles já pediram, já venceu o prazo, eu estou segurando aqui para usar meio de troca com o ministro para ver, ó, eu devolvo, mas abre de novo para a gente pedir de novo, né? Porque a gente não pode ficar sem também, porque a Vila Virgínia está difícil para ser um pronto atendimento. E seria a mesma coisa, a hora de construir lá, tira o pronto atendimento e lá na Vila Virgínia a gente reforma para ser uma unidade, o BDS, de distrital mesmo, com especialidades de crônicos. Aí a gente deixa a parte prócto, não sei o que, gasto, deixa para o Estado. Isso alivia nosso orçamento e a gente fica com os nossos pacientes de longa permanência. Mais uma vez agradeço a presença do vereador Boni, o vereador Luciano Mega, Eliseu, Alessandro Maraco, representante do vereador Marinho Sampaio, o vereador Bertinho Scandius, que estava aqui até agora há pouco. Agradeço a presença de todos, as pessoas que nos assistem de casa, a imprensa que cobriu aqui, e em nome de Deus declaro encerrada a audiência pública de prestação de contas da Secretaria da Saúde do primeiro quadrimestre de 2018, atendendo a Lei Complementar 141 de 2012. Uma boa tarde, fiquem todos com Deus.